embora. E a chão tava cantando, ai meu Deus, na cidade do Açu. Apareceu um negro, feito a espécie de urubu. Tinha camisa de sola, ai meu Deus, a calça de couro cru. Peito grosso e virado, ai meu Deus, com uma sola de um chinelo. Um olho muito encanado, ai meu bem, outro bastante amarelo. Me chamou Riachão, ai meu Deus, para vir cantar maté. Riachão lhe respondeu, eu não canto com nego desse tipo. Pode ser escravo, foi meu bem, anda por aí fugir. Camará, viva meu Deus, viva meu Deus, camará, viva meu mestre, viva meu mestre, camará. E ela que me ensinou, que me ensinou, camará. Na capoeira, na capoeira, camará. Oi sim, 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 oi não, não, não. Oi sim, 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 oi não, não, não. Yeah, oi sim, 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 oi não, não, não. Oi sim, 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 oi não, não, não. E mas hoje tem, amanhã não. Ai meu Deus, sim, 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 não, 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 não. Oi sim, 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 oi não. Mas hoje tem, amanhã não. Ai meu Deus, sim, ai, não, 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 não. Oi sim, 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 oi não, não. Mas hoje tem, amanhã não. Ai meu Deus, sim, 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 não, 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 não. Oi sim, 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 oi não, não, não. Sim, sim, oi, sim, 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 não, não. Oi sim, 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 oi não. Meu nome é Augusto, sou canoense, sou natural aqui do bairro Niterói, onde hoje eu atuo como educador social aqui na Associação de Moradores da Vila João de Barro, utilizando a capoeira como ferramenta, não é? Sou capoeirista desde a final da década de 90, mais precisamente em 97, comecei a capoeira e hoje eu continuo com esse trabalho da capoeira aqui no bairro por sentir a necessidade de que, de onde eu vim, eu sinto o dever de estar dando continuidade a essa semente, né, que foi plantada lá nessa época. Apesar de hoje estar morando no bairro Estância Velha, eu me desloco de lá para cá para fazer esse trabalho, buscando, né, dar continuidade a esse trabalho cultural que um dia começou aqui no bairro, através de outros capoeiristas, e que na década de 90 tinha muitos trabalhos com outros grupos também de capoeira, e hoje o bairro, eu acredito que nós estamos aqui, não tenho a certeza se tem mais algum outro grupo aqui no bairro, uma região mais ali perto do Campo do Boa, né, que é nas proximidades aqui. Tinha um centro cultural ali, não sei se ainda está ativo, mas pelo que eu sei, o trabalho de capoeira é nós aqui na Vila João de Barro, né. Bom, eu vi capoeira a primeira vez no final da década de 90, né, mais precisamente em 97, com os colegas de escola, no intervalo das aulas, no recreio, ou na praça, né, que tem em frente à escola que eu estudava, que é a Praça Dona Mocinha. Então, eu estudava no Colégio Augusto Severo. Enfim, então naquele contexto ali, eu via meus colegas fazendo alguns movimentos, né, que eu não sabia se era capoeira ou não, nem sabia o que era capoeira, mas me interessou muito a plasticidade de alguns, né, que já estavam desenvolvidos, fazendo o flick, o gato e tal, o macaco, que eu fui saber depois o nome desses movimentos, né. E já tinha dois colegas meus já praticando, né. Um praticava com o falecido mestre Kid, né, que desenvolveu um trabalho inclusive aqui nesse espaço, e o outro já estava praticando na época, né, o professor Gulliver, que fazia um trabalho no Colégio La Salle. Então as aulas de capoeira que um colega meu me levou aconteciam nos sábados pela manhã, né. Então um colega meu chamado Marcos me levou. Então fui conhecer a capoeira lá nessa escola e o primeiro capoeirista que eu conheci foi hoje mestre, né, mestre Gulliver, na época professor,
foi onde fiz a minha primeira aula de capoeira, foi com ele, no Colégio La Salle. Eu nunca não sabia o que era capoeira, nem imaginava. Me lembro que assim, até engraçado, né? Brincando com uma prima minha no pátio de casa, assim, me veio à mente, assim, alguns movimentos, e eu falei para ela que era capoeira e tal, não sei de onde que eu tirei aquilo. Se eu vi em alguma imagem de televisão e tal, alguma coisa. Aquilo veio na minha mente, né? Talvez do inconsciente, né? E aí tá, isso eu era criança ainda, bem pequeno, mas a capoeira mesmo eu fui conhecer com 10 anos de idade, no final da década de 90 ali, no Colégio La Salle. Na época, né, o trabalho do Grupo Palmares, pela coordenação, né, na época, professor Gulliver, né. Então, daquela safra ali, né, daquelas crianças, né, eu era uma daquelas crianças que na verdade, assim, tinha muitas crianças naquela época lá. Eu acredito que cerca, assim, de 40 a 50 crianças, eram 2 turmas. Uma começava às 8 horas da manhã até às 10 e a outra das 10 ao meio-dia. Então e era só no sábado, né? Então a gente passava a semana toda ansioso para que chegasse logo o sábado para a gente poder desenvolver a capoeira, né? E ir aprendendo mais. De todas aquelas crianças que começou, né, que começaram a praticar capoeira, só eu que continuei, né? Assim, ao longo do tempo foi filtrando isso, né? Eles foram tomando outros rumos na vida e tal, optaram também por fazer outras lutas, enfim, assim, acredito que cerca de 2 a 3 anos nós mantivemos assim uma presença, né, efetiva. Alguns amigos ali, o Skin, o Vitor, o Marcos, tinha 2 colegas também, a Kátia e a Karina. Eu acredito que a Kátia continue treinando, né? Ela inclusive veio no nosso evento aqui em 2023. Então, acho que é eu e ela, né, daquela época que continua na capoeira. E o restante é que assim, o nosso primeiro professor dava aula em vários lugares, né? Deu aula nos sindicatos metalúrgicos, no Sesgapa, no Colégio São Paulo, no Colégio La Salle. Deu aula também em Montenegro, que eu me lembro. Inclusive teve um aluno lá que não deu continuidade, que foi um aluno até que se graduou na época, né? E assim, então ele tinha rotatividade de espaços, mas ele não conseguiu firmar alguns alunos porque ele não ficava num espaço fixo. Então eu acho que por isso ele não conseguiu ter mais alunos ativos, né, que continuassem, né, na capoeira. Então, hoje essa questão do apelido, eu tenho refletido muito, né. Eu recebi um apelido, inclusive de um amigo meu de infância que me deu esse apelido, que é Cachopa, né. Eu tinha um cabelão, eu gostava muito de usar boina, chapéu, e então até colocar o cabelo para dentro do chapéu ficava aquela coisa, né. E aí, durante muito tempo eu utilizei esse apelido, mas de um tempo para cá, assistindo assim algumas reflexões de um mestre que eu tenho como referência na capoeira, vem falar dessa importância da identidade, né? Então, o colonizador, a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras ações dele é retirar o nome do africano e colocar um outro nome para ele esquecer a sua vida em África e vir, né, como escravo para as Américas, né? Então, ele traz a importância assim de tu valorizar a tua identidade. E Augusto, né, que é o meu nome, é o nome do meu avô. Então, a minha mãe sempre, ela tem uma saudade, assim, né? Já falecido esse meu avô, tem uma saudade, uma lembrança dele, onde ela sente muita falta do pai dela, né? Então, eu comecei a refletir, a pensar, e toda essa questão que a capoeira traz na ancestralidade, né? Eu comecei a refletir sobre isso e, poxa, eu tenho que honrar o nome do meu avô, né? Minha mãe me deu esse nome e ela lembra sempre com muito carinho, né? Com muita saudade e tal, do esforço que ele fazia para criar todos os irmãos dela, né, a dificuldade da época. Sempre foi um cara guerreiro e tal. Então hoje eu não fico brabo se alguém me chamar de Cachopa. Então acho que todo mundo me conhece por Cachopa, o meu mestre me chama de Cachopa. Eu não fico brabo, não fico sentido com isso, nada. Mas de hoje em diante assim eu coloco na minha camiseta, no meu banner, quando eu vou me apresentar nas redes sociais, para o público, eu falo o meu nome, né? O nome que a minha mãe me deu, que é Augusto, então eu honro esse nome, né? Na época que eu comecei, teve um filme, né? Acho que tu conhece, né, Leandro? Only the Strong, né? Que é o Esporte Sangrento. Na época ele estava, assim, bastante evidência. E foi o primeiro filme que eu vi de capoeira. Primeira imagem de capoeira, assim, que eu vi, ia na época a locadora, né? De fita VHS, alugar a fita. Fiquei sabendo, a rapaziada, pô, tem um filme de capoeira. E aí alugamos e tal, fomos na casa de um dos amigos meus que fazia capoeira na época, o Vitor, né? E assistimos essa fita e ficamos encantados assim com o movimento, os movimentos, né? E tal. A gente não tinha um senso crítico, né? Para avaliar o roteiro do filme, mas a gente queria fazer os movimentos. Então esse filme na época influenciou bastante gente, tanto é que os trabalhos de capoeira na época aqui na Redondeza era muita gente praticando capoeira, muita gente. Então assim, a capoeira que eu vejo na época, eu fiz parte de um grupo, né? Grupo Palmares, que era uma capoeira muito livre, assim, muito solta, né? Bastante movimento floreado. Eu
gostava de fazer os movimentos, me dediquei muito nisso na época, né? Depois eu fui mudando assim um pouco a perspectiva. Eu percebo que a capoeira daquela época, a capoeira para hoje a capoeira ela está muito midiática, né? Eu acho que capoeira para mim é muito do sentir, né? Tem muita gente que está fazendo capoeira para a internet. Eu nada contra, mas eu acho que hoje, para fazer capoeira hoje, como o meu mestre fala, né? Para a gente ressignificar o presente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. E a nossa perspectiva de capoeira é os antigos, né? Tudo bem que a capoeira está muito divulgada hoje, né? E ela tomou conta do mundo, em muitos países pelo mundo, mais de 150 países, não é? Isso é mérito dos capoeiristas, é mérito da capoeira, e sem ajuda governamental, sem ajuda de poder público, né? Nada impediu os capoeiristas de cruzar as fronteiras, né? A capoeira, eu acho, naquela época, quando eu comecei capoeira, considerando que eu era criança, não tinha tamanha assim capacidade, né, para avaliar um senso crítico e tal, eu percebia que era muito mais coração, muito mais sentimento, muito mais vontade de estar na capoeira. Inclusive eu tenho lembranças do meu primeiro professor de capoeira, né, da onde ele morava. Ele morava num barraco assim, sei lá, 4x4 ali, num banhado, e a vida dele era capoeira, direto, e eu olhei isso e, poxa, que dedicação que esse cara coloca na capoeira, e eu via que tudo para ele era capoeira, fazia mesmo com vontade, com sentimento, e ele colocava tudo na capoeira, e tu olhava assim ali para a casa dele, ali, aquela casinha humilde, simples ali, ele não botava nada de conforto ali, mas ele queria estar na capoeira o tempo todo. Então era estar na capoeira, estar com ele na época, né? Estar fazendo capoeira era muito mais, chamava muito mais atenção, era muito mais gostoso de estar na capoeira, nada mais me chamava atenção, né? A minha vida era capoeira o tempo todo e era muito verdadeiro aquilo, tinha muita dedicação. Se a gente pudesse ficar fazendo capoeira o tempo todo, de manhã à noite, se bem que na época que eu não trabalhava, não pagava minhas contas, né? Eu acordava, já ia treinar capoeira, à tarde ia para a escola, ou né, vice-versa, dependendo da época, né, do turno que eu estudava. Então eu acordava, já ia treinar capoeira, já ia fazer os movimentos e tal. Mas eu percebo que naquela época era muito mais sentimento, sabe? Era muito mais realmente estar na capoeira, fazendo pela capoeira. E hoje eu acho que tem muita gente jogando capoeira para a internet, tem muita gente querendo se promover. Nada contra quem faz isso, mas eu prefiro continuar ainda sentindo a capoeira. Tem muita gente oportunista na capoeira, isso não dá para negar. Quem tem olhos de ver, que veja, né? Cada um é cada um, mas eu acho que, para mim, aqui, por exemplo, eu faço meu trabalho, eu não cobro, o trabalho é gratuito. Raras as vezes, inclusive alguns alunos meus que hoje não estão mais aí praticando, insistiam muito para eu estar nas redes sociais e eu relutava muito porque aquilo para mim não chamava atenção. Eu queria estar fazendo capoeira, eu queria ver meu aluno se desenvolver, eu queria fazer a minha roda, eu queria fazer meu treino, né? Agora, acho que talvez esse ano, né? A rapaziada aí sabe, que eu comecei a tirar foto, assim. Então, quando eu vou tirar uma foto no final do treino, assim, né? E tal, vou colocar na rede social, até algumas pessoas até ficam assim. E a gente até tem agora quebrado um pouco esse gelo, né? De postar alguma coisa na internet, sabe? Então, eu sinto muita necessidade de estar atuando, fazendo capoeira porque eu gosto. Quando eu saio daqui, dou minha aula, saio daqui, vou para casa satisfeito, porque, pô, eu treinei, pô, hoje eu dei aula, pô, hoje eu passei um recado massa. Então, capoeira para mim é coração, é vida, né? É sentimento, é verdade, sabe? É sabedoria, é a minha forma de estar na vida, né? De estar vivendo. Bom, então, na época, eu comecei em 97 com o Gulliver, né? O mestre Gulliver. Depois, ali no ano 2000, eu me lembro que ele viajou para os Estados Unidos, né? Então, e na época, o capoeirista mais próximo, né? Que ele confiou, assim, os cuidados, né? Da gente, que nós éramos ainda meninos, né? Eu, Skin, Vitor, Kátia, Karina, Marcos. Ele deixou nos cuidados ali do mestre Dindo, né? Do grupo Palmares ainda. Aí eu comecei a frequentar a academia do mestre, fiz parte do Palmares até 2004, mais ou menos. De 2000 a 2004. Aconteceu alguns eventos ali que me desagradaram na época, né? Na época eu já era um capoeirista aí que já tinha condição de analisar alguns fatos, né? Já vinha crescendo, me desenvolvendo. Então me desagradou alguns fatos e eu me desliguei e procurei o mestre Ratinho, né? Minha percepção de capoeira, minha perspectiva já estava mudando um pouco, então algumas dinâmicas do grupo que eu fazia parte já não me sentia mais representado, então procurei o mestre Ratinho, que eu já tinha ouvido falar, né, de alguns amigos capoeiristas a respeito da capoeira Angola. Então eu queria conhecer a capoeira Angola. O trabalho do grupo mais é capoeira Angola, mas eu estava indo atrás de uma outra perspectiva, né? Já essa questão da graduação não me chamava mais tanto atenção, uso de cordas e tal, nada contra quem faz a utilização delas, mas eu queria ampliar o meu olhar sobre esse universo da capoeira Angola, né? Então procurei o mestre Ratinho fiquei, acho que final de 2005,
para 2006, eu ingresso no trabalho dele, conheci ele numa roda de capoeira que ele fazia num bar, que era o Entrebar, né? Inclusive um aluno dele fazia um trabalho lá, não prosperou o trabalho, mas a roda acontecia. Não lembro os dias assim, né? Então conheci ele lá, a primeira vez, esse aluno dele me levou lá, o Márcio, né? Contra o mestre Márcio, que eu tinha ido no SEV, Centro Esportivo da Vila Ingá, conhecer o trabalho do mestre Ratinho. Primeiro dia que eu fui lá, o mestre não estava, mas aí eu fui nessa roda e conheci o mestre lá, conversei com o mestre, conheci, então acertei com ele, né? De eu começar a frequentar as aulas dele, para conhecer o trabalho dele e tudo mais. Lá no mestre Ratinho eu fiquei de 2006 até 2012, né? Que inclusive meu primeiro trabalho de capoeira, assim, formal, foi lá na Vila Vicentina, né? Vila Batista, desculpa. Comecei um trabalho lá num clube, né? Tinha um campo de futebol ali. Então comecei uma rapaziada ali da região, que na época eu estava morando para lá. E comecei um trabalho ali e surgiu a oportunidade de escrever um projeto para um edital, que na época o edital pedia projetos para se trabalhar com oficinas culturais nos territórios de paz. Na época, né, pelo Brasil existia esse programa do governo, os territórios de paz. Então, algumas regiões aí do país onde tinha um índice de violência muito alto, classificados assim como territórios de paz, então as oficinas entravam assim como ferramentas pedagógicas para colaborar na diminuição da violência, né? Aí eu comecei um trabalho lá na Associação de Moradores da Vila Vicentina, que durou aproximadamente um ano, né? Fizemos um trabalho lá. E aí, em 2013, eu me desligo do trabalho do mestre. Viajei um pouco pelo Brasil, né? Em alguns estados, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, atrás de capoeira, né? E visitando várias academias, vários mestres, e até que eu conheci o mestre Pernalonga, né? O mestre Pernalonga veio aqui em Porto Alegre, eu conheci ele aqui. Percebi nele, assim, algumas coisas, né? Que eu esperava ver no mestre de capoeira, no tocante, assim, ao comportamento, à prática, enfim, né? Gostei dele e tal, fui atrás dele. Fui um evento de capoeira lá na Paraíba, uma vez, né? E aí foi lá que, nessa época eu já tinha me desligado do mestre Ratinho, dei um giro lá na Paraíba e conversei com o mestre lá e acertei com ele, né? Pô, mestre, o senhor tem o que me interessa aí, eu gostaria de ingressar no trabalho. E de lá pra cá, estamos aí até hoje, né? Em 2013 foi quando nós também começamos um trabalho aqui em Canoas, ali na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, e ali chegou meu primeiro aluno ali, né, que é o Emerson, né, que está comigo até hoje aí. E de lá para cá o trabalho vem seguindo em frente, né. Atravessamos aí a pandemia, foi um momento aí bem complicado, porque na época nós estávamos com um trabalho bem ativo, com bastantes alunos, né. Em 2016, 2017 nós fizemos 2 eventos bem bacanas, né. Mas aí a pandemia desestabilizou muito e nós recomeçamos o trabalho, né. Então 2021 ali, não lembro bem a época do ano assim, aí nós começamos a ir para as praças aqui do bairro, né? Ali na Praça da Juventude, na Praça Dona Mocinha, nós íamos intercalando, né? E aí nós resolvemos focar de vez nas crianças, né? Que hoje o nosso forte é o trabalho com as crianças aqui, né? Então, aí todos aqueles alunos mais velhos de antigamente foram se desligando em função da pandemia, uns se mudaram, outros mudaram as perspectivas e tal, e nós estamos com o trabalho, na verdade, recomeçando. E aí nós viemos a fazer um evento somente em 2023, que foi quando nós comemoramos 10 anos, né, de trabalho, e aí 2 anos atrás, né? Então agora o trabalho está um pouquinho melhor, mais firmado, a turma aqui dos adultos, né, os alunos que já estão comigo, já firmes, já se consolidando na prática da capoeira, que hoje a gente tem 2 trainéis aqui, né, que é o Anderson e o Emerson, né. Só agora, depois de 12 anos, né, que nós viemos a formar esses 2 alunos aí, porque foi difícil o tempo da pandemia, né, até recomeçar o trabalho, foi difícil, né, então hoje que a gente está se firmando novamente, né. Não, também teve uma época que o mestre Dentinho retorna de Passo Fundo para cá, né, o mestre Dentinho fez um trabalho em Passo Fundo lá há alguns anos, e quando ele retorna para Canoas, foi ali o momento que eu tive mais contato com ele, porque, na verdade, assim, o que acontece, né, quando o Gulliver vai embora, deixa nós ali na academia do mestre Dindo, acredito que pelo mestre Dentinho não está na cidade, né, porque essa ligação ancestral, digamos assim, né, o mestre Dentinho, a gente não tinha pela distância, né, a gente estava muito longe do mestre Dentinho. E aí quando o mestre Dentinho retorna para Canoas, aí foi o momento que eu comecei a estar mais em contato com ele e eu ficava intercalando, ia no mestre Dindo, ia no mestre Dentinho e tal. Mas aí quando o mestre Dentinho se desliga do Grupo Palmares, aí eu fico de vez lá no mestre Dindo, porque a minha referência era o Grupo Palmares, né. Eu queria dizer que teve essa época aí que, não sei quanto tempo foi, porque foi ali nos anos ali de 2000 até 2004, que foi a época que eu estava no Palmares, né. E aí o mestre Dentinho dava aula ali no Oriente,
no campo de futebol ali ali é Nossa Senhora das Graças, eu acho, aquele bairro, né? E aí eu participava das aulas dele ali de vez em quando, né? Bom, na época, eu me lembro, assim, Mestre Dindo, Mestre Sorriso, Mestre Gulliver, Mestre Dentinho estava em Passo Fundo, lá na Matinhas tinha o Bira, o Chuca, na época instrutores, né? Pardal, eu não lembro da graduação do Pardal, né? O Pardal também vem da escola do Mestre Dentinho, o Jairo, irmão dele. Aí Mestre Kid, falecido Mestre Kid, já numa outra linhagem de capoeira, né? Grupo Oxóssi, Mestre Soneca. Alguns outros grupos também vieram e fizeram um trabalho rápido em Canoas, né? Grupo Nação, também me lembro que tinha uma escola aqui, Rui Barbosa, também teve um capoeirista que eu não lembro o nome, Grupo Nação, né? Capoeira contemporânea, assim, né? Que eu me lembro aqui na cidade era isso, se eu estiver esquecendo de alguém. Na época, o professor Sagui dava aula lá no Getúlio Vargas, é isso, que eu me lembro é isso. Então, minha formação de capoeira, minha graduação eu sou professor, né? Sou formado mestre Pernalonga lá de São Paulo e isso se deu em 2017. Desde que eu comecei a caminhada com o mestre em 2013, em 2017 o mestre me reconhece professor lá, desde então eu sigo nessa graduação, né? Então, uma vez, em uma oficina, o mestre Modo Catenê dizia que tinha 4 graduações na capoeira Angola, né? Isso com referência lá no SECA, né? Centro Esportivo de Capoeira Angola do mestre Pastinha. Então, tu ingressa, tu é aluno, treinel, contramestre e mestre. E eu acho que ao longo do tempo, devido a ser uma necessidade de organização de alguns grupos, né? De acordo com a sua ideologia, sua forma de trabalho, também tem aí no meio do caminho a graduação de professor, né? Eu sempre ouvi falar nessa palavra graduação, né? Mas no nosso grupo, o mestre trabalha da seguinte maneira, né? O aluno, treinel, professor, contramestre e mestre. Né? Bom, nosso mestre Pernalonga tem viajado pelo mundo porque as pessoas têm se interessado muito por essa questão musical, né? Esse trabalho que o mestre tem se destacado, né? Porque ele traz essa bagagem ancestral aí do mestre Ananias, né? Que começa lá no mestre Valdemar. O nosso grupo hoje tem vários núcleos, né? Estão comigo aqui, em Canoas, Rio Grande do Sul. Lá em Minas Gerais, o professor Pretinho. No interior de São Paulo, mestre Galego, mestre Vandeco. Na Colômbia, o professor Bruxo. E lá no Belém do Pará, com o professor Rony. Né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Esses núcleos que nós mantemos ativos aí, não é? No nosso grupo. Desde que eu me desliguei do Grupo Palmares, eu não mantive muito contato com o pessoal de Canoas, né? Eu fui procurar capoeira em outros lugares, que muita coisa me desagradou na época, no tocante ali às relações sociopolíticas, né? Essas relações interpessoais, muita coisa me incomodava e eu resolvi procurar capoeira em outros lados. Hoje, talvez ali no final da pandemia para cá, é que eu comecei a frequentar alguns amigos aí da capoeira, uns colegas, e assim, eu acho que aqui em Canoas teve um período, né, de desunião, porque houve assim um fato assim de desentendimento entre duas figuras aí, né, 2 mestres de capoeira. E quando eu me aproximo novamente assim do pessoal, imaginando que esses capoeiristas talvez já estivessem um pouco mais se relacionando de maneira amigável, não estavam. E também eu, por seguir uma outra denominação de capoeira, ter feito uma outra caminhada, eu também fui rechaçado assim quando opinava, quando falava e tal sobre capoeira, principalmente aí nos grupos de WhatsApp e tal. E por isso que tem alguns lugares que eu não frequento, justamente por isso que é uma coisa que eu ainda estou tentando entender, né? Por que fazem isso, né? Então, o pensar diferente, o agir diferente, procurar um outro caminho incomoda. Até hoje eu não entendo isso. Então, de lá para cá, na época quando eu praticava capoeira, todo mundo se dava, todo mundo era amigo e tal, se visitava, os eventos sempre eram cheios e tal. E num determinado momento ali começou essa rixa, né? Essa briga, não entendo, até hoje eu não entendi isso. Isso é uma coisa que me incomodava, eu não me sentia bem em certos ambientes, né? Mas eu mantenho uma relação amigável assim com alguns deles, né? Justamente até porque eu quero viver em paz, né? Quero fazer meu trabalho em paz. E assim, frequento ali o trabalho do mestre Dentinho, o teu trabalho, né, Leandro? O trabalho do Anderson e tal. De vez em quando eu dou um pulo lá no Bira. E porque é os lugares que têm me recebido bem, lá no Chuca, né? Tive uma vivência lá na casa do mestre Chuca lá também, onde nós entrevistamos ele lá. Então foi bem bacana. Então eu tenho mantido essa relação bem assim restrita, mais selecionado com alguns, justamente por não querer não me deixar me cooptar por certas coisas aí que não tem sentido nenhum, que aconteceram, né,
alguns anos atrás e que isso vem se perdurando aí até hoje. Então eu vou muito visitar alguns amigos em Porto Alegre, mas assim, hoje sair da minha casa para jogar capoeira em lugares selecionados, né? Eu não tenho ido a qualquer lugar, justamente por não querer me envolver nessa ambiência aí, né? Essa psicosfera que é muito baixa, né? Que é muito pesada, então eu não vou. Eu acredito que o mestre Pastinha, sabiamente, né? Um depoimento que foi divulgado recentemente aí, ele dizia que o futuro da capoeira é conforme o desenvolvimento do ser humano, né? Do homem, né? Então, conforme o ser humano se desenvolver, crescer em todos os seus aspectos, a capoeira também se desenvolve, também cresce. Vai muito do que tu busca, de quem tu é. A capoeira é nós que fazemos, né? É tudo que a boca come, como ele dizia. Mas eu acredito que nem tudo que tu come te faz bem, né? Então, aprendamos a selecionar, né, o que nós queremos enquanto capoeiristas. Mas acho que assim, o futuro da capoeira é o futuro de como o homem se coloca. Como é que ele se autoconhece, como é que ele se desenvolve nas suas potencialidades. Eu acredito que é isso. Acho que teve 2 momentos, né? Quando eu conheci o mestre João Pequeno, em Salvador. Primeira vez que eu fui a Salvador, eu tinha um objetivo de conhecer o mestre João Pequeno, né? Mestre João Pequeno e mestre João Grande, né? Mestre João Grande eu conheci no Rio de Janeiro e mestre João Pequeno em Salvador. Então, isso foi um grande momento da minha vida. Eu vi um fato lá que eu conto assim para alguns que conheceram, né? Um capoeirista lá em Salvador, que não desenvolvia o jogo e tal, era da época do mestre Pastinha. E o mestre João Pequeno sentado e tal, e quando esse camarada foi jogar, ele com a baqueta na mão assim, ele dizia, desce, desce, e o cara fez um jogão de capoeira, aí quando eu cheguei contando para alguns que conheceram ele, não, tu tá mentindo e tal, poxa, eu vi, cara. Então foi um momento assim que eu nunca mais esqueci, cara, aquela capoeira linda, assim, uma movimentação muito bacana, daquele respeito que esse capoeirista tinha, não lembro o nome dele agora, pelo mestre João Pequeno, e ele tinha uma deficiência mental, alguma coisa assim, então ele só gingava e dava uma ponteira, gingava e dava uma ponteira, gingava e dava uma ponteira. E eu vi uma capoeira linda dele assim, e eu fiquei encantado, poxa, a magia que a capoeira tem, né? Então, se foi um momento inesquecível para mim, de conhecer uma grande referência, né? Que é uma referência do nosso trabalho também, esses 2 mestres, né? Mestre João Grande e mestre João Pequeno, que é um momento que me marcou, assim, né? E também quando meu mestre me reconheceu esse meu potencial, né, de fazer um trabalho e tal, e tem essa confiança na minha pessoa quando me formou professor lá em São Paulo em 2017, né? Foi um momento bem bacana, inclusive nessa roda assim eu não entrei, né, na onda de alguns que queriam, né, aquela coisa, né, vai jogar com um cara que vai pegar uma graduação nova, quer testar, eu não fui na onda assim, tinha um aluno comigo, né, o Arturo, gostou assim, pô, legal, e alguns que jogaram comigo não gostaram porque eu não entrei na onda, assim, porque a galera queria ver aquela coisa que eu falei antes, né, eu queria botar o vídeo na internet, e eu não me submeti àquilo. Foi bem bacana, né. Bom, minhas referências na capoeira, aqui em Canoas, né, mestre Dentinho, né, por essa ligação que eu tenho com ele, né, do meu primeiro professor de capoeira, é formado dele, né, contramestre dele. O mestre Dentinho me chama a atenção, assim, tem um balanço diferente, né, tem uma outra perspectiva de capoeira, de jogo, de musicalidade, né, desenvolvimento de jogo e tal. Eu gosto muito desse aspecto dele, desses aspectos dele, né. Mestre Ratinho, em Porto Alegre, que me despertou, assim, a consciência, né, do que é ser um educador social. Então, é um mestre que até hoje eu mantenho contato, né? Tenho uma amizade com ele, visito ele frequentemente. E o meu mestre, né? Mestre Pernalonga. Eu tenho outros mestres também, são referências para mim no mundo da capoeira. Mas esses 3 são responsáveis, assim, pela minha formação de capoeira, não é? Também não posso esquecer que eu passei na academia do mestre Dindo, mas quando eu saí de lá, eu procurei manter as referências que realmente eu queria, que eu sentia necessidade e via que tinha aquilo que me interessava com capoeira. Então, esses 3 mestres são os principais, assim, né? Olha, eu vivi momentos que, como eu falei antes, né? Essa questão... Hoje, na verdade, assim, hoje eu acho que está mais fluido algumas relações. Eu não tenho visitado todo mundo, né? Mas eu tenho acompanhado aí nas redes sociais alguns eventos de capoeira que o pessoal tem se integrado, né? Mas não são todos também, né? E eu tenho, aos poucos, né, eu vou retomando essa relação com os capoeiristas de Canoas. Mas assim, eu não sei exatamente como é que está o panorama, porque eu não tenho visitado todo mundo, né? Como eu falei, então eu mantenho contato com alguns que são da minha preferência, né? Que eu me dou mais, né? Eu me dou bem e tal, me conecto melhor. Mas assim, eu já passei, e tu sabe, né, Leandro, as relações como são, assim, né? Então,
tem muita gente que ainda tem dificuldade de compreender o ponto de vista do outro, né? Na capoeira tem muito discurso bonito, mas na hora realmente, né, da prática, realmente no lidar com o outro, não age conforme fala. Eu acho que agora está um movimento integrado, eu não tenho me integrado muito com eles, falando de um olhar de fora, né? Mas eu acho que tá tendo uma volta de uma união. Eu tenho percebido nas rodas aí do Centro de Canoas, promovido pelo Mestre Bira. Eu não tenho frequentado as rodas de outros grupos, mas eu acompanho de fora, vejo que está tendo uma integração novamente, né? Com exceção de um mestre aí que eles tentaram invisibilizar, né? Então isso ainda é uma chaga que ainda tem aí na cidade, mas vamos ver se isso aí melhora, né? Porque não adianta a gente falar em união, dizer que capoeira é celebração, que é fraternidade, que é respeito, que é coleguismo e tal, e sempre um ficar de fora, né? Então, minha maneira de protestar é não frequentar certos lugares, eu frequento onde eu sou respeitado, onde eu sou bem tratado, e é isso. Bom, capoeira representa para mim muita coisa, né? Capoeira para mim é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Hoje, plenamente eu tenho ela como uma ferramenta de autoconhecimento, porque ela me permitiu me desenvolver de várias formas, assim, né? Muitas potencialidades minhas, assim, da minha pessoa, com a capoeira ela me ajudou muito. Então, ela me ajuda, né, me ajudou a despertar consciência para muita coisa, inclusive a servir, né, a cuidar do próximo, a saber receber as pessoas, a saber tratar as pessoas, a saber me situar no mundo, a saber quem é o meu inimigo real, né? Meu inimigo não é o outro, né? Na roda de capoeira, se eu for somente me preocupar em treinar para poder ir para a roda jogar e bater no outro, mostrar que treino, que tem potencial físico, né? É a mesma coisa que um sofredor bater em outro sofredor, né? Então, quem se preocupa só com isso, ou quem foca só nisso, tá servindo ao sistema, é um funcionário do sistema, né? Então, a roda de capoeira é um simbolismo, né? Então, ela nos prepara a lidar com a vida, a olhar para nós mesmos e sabermos quem nós somos e contra o que nós estamos lutando, né? Então, em primeiro lugar, para mim, capoeira é uma luta social, não somente uma luta de confronto físico, ela é luta sim, não podemos negar, mas é uma luta social. E hoje, para mim, ela é uma luta muito interna, né? Quanto mais eu sigo na capoeira, me desenvolvo na capoeira, eu olho para mim, de que maneira que eu consigo ser melhor para atender melhor o outro. Bom, eu acho que a capoeira é uma arma poderosíssima, né? Para lutar contra algo que nos oprime, né? E essa opressão, eu não me refiro somente à opressão física, né? Não estou falando somente da escravidão física, eu me refiro à escravidão mental, à neurose, né? Eu acho que nós estamos numa sociedade doente. E para sair dela, eu acho que o exercício primordial é o autoconhecimento. Sabemos quem nós somos e para onde estamos indo, né? E a capoeira tem esse potencial educacional, com possibilidades aí de um despertamento espiritual, que eu acredito que seja muito mais importante do que tu estar sendo visto por uma plateia, né? Eu acho que todos nós temos nossos problemas existenciais, que nós temos que saber lidar. Antes de lidar com o outro, temos que buscar esse preparo. Então, para mim a capoeira, ela me ajudou muito assim, a me autoconhecer, a melhorar cada dia mais como pessoa. Entrar numa roda de capoeira, para mim, é saber lidar com o mundo, né? Saber chegar, saber sair, saber o que absorver, saber o que ensinar. Ela me blinda também a fatores externos que possam vir assim a tentar me manipular. Então, o capoeirista que somente prezar pelo treinamento físico, ele vai estar somente mostrando um lado dele, né? Nós também temos as potencialidades intelectuais, espirituais, emocionais. Nós somos, cada ser humano é um universo, né? Mas o que eu sugiro para os capoeiristas é que olhem para si antes, se preparem internamente para poderem contribuir para o mundo, né? O mundo só melhora se nós melhorarmos, tá bom? Acho que a capoeira é isso. Nós temos uma ferramenta que faz com que possamos chegar nas pessoas, né? E o capoeirista, ele é um psicólogo, ele é um educador, ele é professor, ele é amigo, ele é pai. Não é somente o jogar capoeira com a vida, tá bom? Os nossos problemas lá fora, a gente na capoeira consegue se preparar para lidar melhor. Embora. Parece que, olha o que é a espiritualidade, né?
O mestre mandando uma mensagem, quer saber como é que eu tô. Eu vou dizer pra ele como é que nós temos. Fala, mestre. Fala, mestre. Boa noite aí, ó. O que a gente tá fazendo aqui, ó. O que a espiritualidade faz aí. Olha aí. Não, acho que é isso. Não sei se eu falei tudo, né? Não sei se as tuas perguntas também contemplariam tudo que eu poderia dizer da minha história de capoeira. Tá gravando aí? Tá, o que eu for me lembrando aí eu vou falando aí algumas coisas que... Bom, o nosso mestre, né, mestre Pernalonga, eu tô aqui, tô boa, mas sou meio autista. Tá legal, vamos nessa. E outra coisa importante, no final de todos os vídeos, aquelas gaguetadas, aquelas risadas, elas entram como bastidor. Ah, sim, vai fazer um. Essa cadeia que agora já vai, então. Essa já Ô, Leandro, vamos de novo. O que tu me perguntou? É que eu já fui embolando coisa que eu acho que não precisava. Isso é pra depois. Vamos de novo, então. Tem 30... Não, vamos de novo. Vamos de novo. Puxa vida. Vamos de novo, então. Tem que repetir? Eu tô falando coisa que não precisa. Porque assim, velho, eu acho que a tua pergunta ela tá muito simples. Eu vou falar assim, meu nome é Augusto e tal. Não leva mal, não, tô de... Tá. Meu nome é Augusto, sou natural de Canoas.